Logo no começo o filme já começa, né, com um momento bem icônico, que é a cena do Hans Landa e do Lapadite, né, da família do Lapadite. E eu já queria comentar um pequeno detalhe que eu nunca tinha percebido, eu fui perceber ontem revendo o filme, né? Eu pensei, cara, esse filme sempre me evocou emoções de tensão na cena do bar, por exemplo. Ele me evoca a sensação de que o Hans Landa é ameaçador, mesmo ele sendo muito simpático, muito alegre, muito carismático. Mesmo assim, o filme ele suscita essas emoções na gente, tá? Eu fico pensando, é isso que eu sinto. Eu acho que é quase esse o processo que eu faço ao analisar um filme. Eu senti X. Quais foram os elementos, quais foram os recursos de linguagem audiovisual que aquele filme, aquele diretor utilizou para poder chegar naquele resultado, para poder imprimir aquela sensação, aquela experiência em específico. E a chegada do Hans Landa na casa dos Lapadite logo no comecinho do filme, ela já é muito, muito imposidora, não sei se essa palavra existe, mas ele se impõe, ele cria uma imposição, ele é muito imponente perante aqueles personagens, mesmo chegando sorridente, mesmo chegando alegre e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, qual o recurso que o filme utilizou para anunciar assim que ele tá chegando isso? Claro que a gente sabe que o filme fala sobre o nazismo, sobre essa perseguição absurda e sem sentido algum contra os judeus. Mas assim, até aquele presente momento a gente não sabe nada sobre os Lapadite. A gente não sabe que eles estão escondendo inimigos do Estado, né, como Hans Landa se refere aos judeus. Mas aí como é que o Tarantino faz pra falar pra gente que essa chegada dele é ameaçadora? Ele coloca uma das filhas do Lapadite estendendo perto da casa, em direção à estradinha ali, um tecido branco. Olha só, eu vou dar um play aqui na cena que é bem rápida. Ela estende o tecido branco, aí ela ajeita ali no cantinho e tal, e aí ela tira o tecido branco para perceber alguma coisa. E o que é que faz o tecido branco sair? A chegada do Hans Landa. O tecido branco, né, essa bandeira branca, é um símbolo universal, é um símbolo internacional de paz. Tá tudo sob controle. Eles estão na paz ali. Mas a chegada do Hans Landa faz com que ela retire essa bandeira de paz. Então eu pensei, esse pode ter sido um dos recursos que o Tarantino pensou, que ele preparou, colocando esse elemento na direção de arte, compondo a mise-en-scène dele com maestria ao fazer essa composição visual, utilizando um símbolo universal da paz sendo retirado para a chegada de determinado personagem. E assim ele passa pra gente essa mensagem, essa ideia de que a violência está se aproximando. Ele passa essa ideia de que o mal se aproxima. Durante a cena, eu fiquei analisando os planos contra planos e eu percebi que esse filme, assim, o Tarantino em outros filmes dele, ele é um pouco mais rigoroso nessa questão dos planos, assim. Ele aqui é bastante, mas em outros dos seus filmes, ele acaba sendo até mais do que aqui. E eu fiquei pensando, cara, essa cena toda, ela tem uma ideia, ela tem uma emoção de urgência, não é nem de urgência, mas de ameaça. Né? A presença do Hans Landa ali já é totalmente ameaçadora. E não só por conta da trilha, né? O Tarantino sabe utilizar muito bem a trilha musical do filme para isso, mas eu acho que todo o trabalho de expressão dos atores, ele mostra as filhas cercando a mesa com a cabeça baixa, elas cabisbaixas com a expressão triste. O próprio Lapadite, ele não retribui nem um pouco a simpatia, o carisma do Hans Landa. Então, mesmo aquele personagem sendo carismático, mesmo aquele personagem sendo aparentemente legal, ele ainda assim é um líder nazista e a presença dele ali já se impõe perante todo mundo. Assim, todo mundo se sente ameaçado e fica tenso com a presença dele. Isso vai se repetir em outros momentos do filme. Eles estão conversando, estão amistosos ali, e é justo quando a gente começa a falar sobre os Dreyfuses, que é a família da Shoshana. Eu não quero falar que vai que o YouTube derruba a live porque eu tô falando essa palavra, ele acha que eu tô falando com um cunho sexual, né? Ele começa a falar sobre a família da Shoshana. Tem um negócio chamado regra dos 180 graus, que tem dois personagens conversando, a gente traça entre eles uma linha imaginária. Então, tipo assim, aqui entre os dois, deixa eu ver se tem algum plano mostrando os dois. Pronto. Traça-se uma linha imaginária entre os dois e a câmera só pode ficar de um dos lados dessa linha imaginária. Se durante a cena você quebrar esse, que é o chamado de quebra de eixo, se você quebrar esse eixo, a câmera for pro outro lado dessa linha imaginária, você meio que sente que tem algo errado. É como se os personagens tivessem trocado de lugar, né? Que a gente vê aqui claramente que o Hans Landa tá do lado esquerdo da tela e o Lapadite tá do lado direito da tela. Se eu quebro o eixo e a câmera pula pro lado de lá, pras costas deles, assim, num corte, né? Isso vai causar um estranhamento. Isso pode ser utilizado como um recurso narrativo. Isso pode ser utilizado com intenções narrativas. Aí o que o Tarantino faz? Ele não quebra o eixo, ele muda o eixo da cena
justamente quando o Hans Landa começa a fazer perguntas mais incisivas sobre os Dreyfuses e o Lappadite começa a mentir sobre os Dreyfuses. Então, olha só, a câmera tá aqui, ó, ele começa a rodar, a rotacionar a câmera ao redor deles e ele vai mudando o eixo da cena, visto que está mudando o eixo da conversa deles. A conversa deles está ficando um pouco mais próxima. Tipo, é como se ele tivesse quase sendo pego na mentira. Aí o Tarantino ele vai e muda o eixo da cena pra gente poder perceber isso, que a situação não é mais carismática ali, só uma conversa entre dois conhecidos, não. Agora a situação é um pouco mais complexa, agora a situação é um pouco mais perigosa, né? E ele vai construindo essa ameaça do Hans Landa utilizando a câmera dele. O Tarantino é muito complexado com a câmera. E é justamente após esse momento que ele anota ali, aí a câmera tá no Lappadite, desce e a gente vê a galera de baixo lá. Inclusive ele já desce na Shosanna, mostrando ela segurando a boca para ela não soltar nenhum barulhinho com a boca, ela não falar nada, não suspirar muito alto e não ser pega pelo Hans Landa, certo? Essa cena é brilhante, ela dura aproximadamente 20 minutos, né? E ela termina com o Lappadite infelizmente se entregando e falando, realmente eu tô escondendo a galera aqui, eles estão aqui embaixo. E aí o Hans Landa chama a galera e eles matam todo mundo, mas a Shosanna, ela sobrevive e escapa, né? E a Shosanna, ela é a nossa protagonista. Tem gente que pensa que o Brad Pitt, né, o Aldo Raine é o protagonista, mas a protagonista do filme, pra mim, claramente é a Shosanna. E aí ela é levada, né, super convidada, um convite super tranquilo, pra ela conversar com a galera lá, ela fala com o Goebbels e fala com o Hans Landa. E, tipo assim, essa cena a gente sente a imponência do Hans Landa. Por que a gente sente essa imponência? Eu fiquei pensando, será que tem algum jogo de câmera? Será que tem algum jogo de fotografia? Será que tem algum jogo de montagem? Tem algum detalhe da linguagem audiovisual, da linguagem de cinema que denota isso? Não. Porque aquela cena lá no começo e a relação dela com o Landa foi perfeitamente desenvolvida para quando a gente chegar nesse momento, a gente sentir um impacto emocional que a simples presença desse cara causa. Então lá no comecinho, você viu que o Tarantino foi super meticuloso, super cuidadoso no trabalho de câmera, na mise-en-scène, no teor do texto. O que é que mais chama a atenção nessa cena? Não é o Hans Landa, não é o trabalho de câmera do Tarantino, é a Melanie Laurent. Ela é uma atrizaça, ela é excelente. Ela tá também no Homem Duplicado, que é um filme que eu amo de paixão. Quem conhece aqui o canal desde o começo sabe que foi o primeiro vídeo aqui do canal, eu lancei lá em 2014. É um filme que eu gosto muito. E ela tá lá no filme e ela tá aqui também. Mas eu acho que aqui a atuação dela é soberba. E nessa cena em específico, cara, ela mata a pau. E eu quero mostrar esses pequenos detalhes pra vocês da atuação dela e discutir por que a atuação dela nessa cena é tão boa. As sutilezas são excelentes. Primeira sutileza, que é a mais óbvia, ele pergunta, tipo assim, o Hans Landa quer conversar com ela, a sós. O próprio Daniel Brühl, que é o Zoller, ele sabe da reputação do Landa, acha estranho ele querer conversar com ela, ele tá ali querendo ter algo amoroso com ela, então ele se preocupa com ela. E aí ele vai e questiona o Hans Landa, tipo, por que você quer conversar com ela? E aí quando ele questiona, olha só, tem um pequeno detalhezinho na interpretação dela. Tipo, ele questiona ele, se ele e ela deveriam se preocupar. E ela já tá tão tensa que ela tá suspirando, ela tá ofegante. E ela deixa escapar um não, tipo, não faz isso não, fica na tua aí, cara. É tipo isso, ela faz um detalhezinho, bicho, um detalhezinho. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. É muito breve, ela dá só uma sacudidinha na cabeça, tipo assim, não faz isso, cara. Não faz isso, cara. Então eu acho que é um detalhe muito legal da interpretação dela. E a interpretação dela vai continuar sendo brilhante nessa cena inteira. Quando ele fala do copo de leite, olha a atuação da Melanie. Ela dá uma... tipo assim... que curioso, né? E ela... Cara, são esses pequenos trejeitos. Porque eu sempre achei isso quando eu vi o filme e não tinha as percepções que eu tenho hoje. Que a atuação da Melanie era desse jeito pra induzir a gente a achar que ela é uma personagem fria, que ela é uma personagem marcada pelo que aconteceu. Mas não, né? Em vários momentos, em pequenos momentos, ela tem uma personalidade mais firme, né? Ela tá só se segurando ali, cara. Ela tá se segurando. E tem um pequeno detalhe também na interpretação dela que a gente já pode ver aqui nesse plano. Que por mais que a gente não esteja vendo, esteja fora do quadro isso, as mãos dela estão entre as pernas.
E isso eu acredito que seja, em termos de expressão corporal, mostrando que a pessoa está acuada, que a pessoa está amedrontada, certo? Ela está com as mãos assim entre as pernas, ou pelo menos ali próximo, né? Então eu acho que é um detalhe de expressão corporal que a atriz coloca na interpretação dela que agrega muito, muito mesmo a personagem. Logo no comecinho da cena, ele pergunta pra ela, eu não vou poder mostrar o som aqui, mas ele pergunta se ela já comeu lá o strudel, né, que é uma comida. Ela responde com 2 nãos. Ela, não. O segundo não, ela fala normal. O primeiro não, ela sussurra. Ela fala assim, não. A presença daquele cara remete a ela aquele primeiro encontro que ela teve com ele alguns anos atrás, onde ela não podia falar nada. Então lembra que lá no começo ela estava tapando a boca, que ela não podia falar nada, senão ele ia escutá-la. E a primeira vez que ela fala alguma coisa na cena com ele, é isso, é esse não. E esse não sai sussurrado. Não. Aí ela percebe e ela já corrige. Por isso que ela fala não 2 vezes. Tanto para mostrar que ela tá nervosa, mas para mostrar que o primeiro não dela saiu sussurrado. Se você puder rever o filme depois aí com calma, presta bem atenção na voz da atriz nessa cena. Porque o primeiro não que ela solta é sussurrado, né? Que é para fazer essa conexão lá com a cena dela do comecinho do filme com ele, certo? E assim, obviamente no final, quando ele sai, ela dá uma olhadinha pra ter certeza se ele for embora. E aí depois que ele vai embora, ela se solta e ela solta esse suspiro e começa a chorar. Que aquilo tava trancado dentro dela. E aí, gostou desse conteúdo? Não quer perder nenhuma novidade aqui do canal da Sociedade Brasileira de Cinema? Então aperta no link que está no primeiro comentário aqui no nosso vídeo e se inscreve no nosso grupo VIP do Telegram, Galera do Cinema. É totalmente gratuito. É um grupo só para te avisar das novidades do canal, mas principalmente para te notificar quando tiver vídeo novo. A gente te manda previamente avisando qual é o próximo vídeo e a gente te avisa assim que ele estiver no ar. Então aperta no link aí no primeiro comentário e vem fazer parte da Galera do Cinema. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo que você acabou de assistir, então curte aqui embaixo, comenta falando o que é que você achou e compartilha com os seus amigos que você sabe que gostam desse filme e que gostam de estudar cinema. Um forte abraço e vida longa ao cinema.